Olá, bom dia. Eu sei que estamos todos muito preocupados com a guerra, mas a vida continua. Então, como sempre, começo com meus agradecimentos àqueles que têm contribuído, pelo Nubank, com o nosso Pix 223-992-67753, ou pelo Bradesco, e a alegria de a nossa escola ter começado junto com o que parece que vai ser a Terceira Guerra Mundial. Se for, então a nossa escola é o princípio do fim. Mas vamos ao que interessa. Vamos continuar o vídeo anterior. Todos estamos habituados a abrir uma Bíblia e ver que ela começa com um livro belíssimo, que eu chamo de Poema da Criação, mas que deram o nome de Gênesis. No hebraico original, Sefer Bereshit. E que é seguido, Gênesis 1, que é seguido de Gênesis 2, que nós já dissemos que não faz sentido, porque Gênesis 1 é a criação do mundo e Gênesis 2 é a criação do mundo. E os dois não coincidem, não batem. Além do mais, falta alguma coisa aqui nesse espaço. E esse pedacinho aqui que está escrito 2 é o final de Gênesis 1. Então está tudo assim, uma enrolada dos diabos. Imagina você, uma pessoa que não tem cultura, fazer essa leitura. Por que tudo isso? É o nosso foco. Esse é o foco da nossa questão. Recorremos para elucidar isso, recorremos aos originais hebraicos. Tanto o interlinear, quanto o do Meir Metzila Malamed, a lei de Moisés, a Torá. Então, o que ficou foi o seguinte. Segundo Bernard Casper, na Enciclopédia Judaica, a introdução ao comentário judaico da Bíblia, ele diz que o que está, de fato, para os judeus disponível, que nós cristãos não temos acesso, é um material que é anterior a Abraão, ou seja, iria mais ou menos há 7.000 anos atrás, mas que só os judeus têm acesso a isso, que ele chama a tradição dos antigos. E aí, ele faz uma pausa em Abraão, porque é mais assim de passagem, en passant, sem dar muita importância. E enfatiza Moisés. Ou seja, vamos dizer com clareza, então ele diz que há um relato ao qual os cristãos não têm acesso, só os judeus e alguns judeus, que falam sobre a criação e fórmulas mágicas e capacidade de fazer coisas como abrir o Mar Vermelho em 2, mas que isso está inacessível aos cristãos e aos outros povos, só aos judeus, que data de 7.000 anos atrás. Tem uma paradinha em Abraão, mas a ênfase é em Moisés, que recebeu no Monte Sinai a Halashá le Moshe Sinai, a tradição exatamente de 7.000 anos, mas que recebeu também a Torá Shebal Pé. Não, desculpa, é o contrário, me perdoe. Que Moisés recebeu a lei oral, Torá Shebal Pé, olha, curiosamente chama de Torá, no Monte Sinai, ao mesmo tempo que a lei escrita, que é Halashá le Moshe Sinai. Então, o que nós temos é a escrita, isso aqui, que para Bernard Casper é Halashá le Moshe Sinai, a lei entregue a Moisés no Sinai, que, de modo geral, o rabino Meir Metzila Malamed chama de a lei de Moisés. Segundo ele, é o que nós cristãos temos acesso. Mas isso é pouquíssima coisa. Por quê? Porque Moisés recebeu junto com isso a lei oral, que é Shebal Pé, ao mesmo tempo, no Monte Sinai, e que tem a mesma autoridade e força, e que sem ela não se pode compreender a lei escrita. Ou seja, é bobagem você ter isso na sua mão, se você não tiver a tradição oral
dos antigos, que Jesus Cristo combateu veementemente nos evangelhos. Jesus combate o tempo todo a tradição dos antigos, a Cabalá. Ou seja, a Cabalá praticada na época dele, não a Cabalá em geral, porque ele foi cabalista. Então, isso seria, segundo Bernard Casper, Enciclopédia Judaica Resumida. Então, Moisés seria o cara, que recebe no Monte Sinai, né, toda a literatura que os judeus têm para si e que não abrem para ninguém, né? E o que nós temos aqui é uma bobagemzinha, é a ponta do iceberg, é 10% do que eles têm, mas que ele divide aqui em duas: a lei oral, né, ou a tradição dos antigos, que Jesus combateu veementemente, repito, e a lei escrita, que é o que nós temos aqui. Nós temos em hebraico, nós temos em português, né? Então, isso segundo Bernard Casper. Não é o que Ariel Kaplan diz aqui. No Sefer Yetzirah, veja, Sefer quer dizer livro, então o primeiro livro da Bíblia em hebraico, que eu chamo Poema da Criação, é Sefer Bereshit, né? Bereshit, Sefer, livro. Segundo Ariel Kaplan, na verdade, tudo começa com Abraão. Abraão trouxe de Ur dos Caldeus, ele não vai além, então ele despreza totalmente aquilo que Casper diz ali, ó. Ele é um rabino judeu famoso, né? Eu não sei, Bernardo Casper, exatamente o que é, mas o que ele diz é que Abraão é o começo de tudo, que tinha, eu disse 2.600, depois no vídeo passado, me perdoe, falei 26 palavras, né? É um rolo com 2.500 palavras. Então, seria esse o original. Um rolo de pergaminho com 2.500 palavras e alguns dizem que, na verdade, era 1.300 e ele próprio depois acrescentou alguma coisa. Ou seja, Abraão teria saído do Ur dos Caldeus com um livro, vou chamar de livro, com 1.300 palavras, que é o Sefer Yetzirah, descrevendo a criação do mundo, e ele teria acrescentado alguma coisa, ficando com 2.500 palavras. Há ainda outros que dizem que, em vez de 1.300, tinha 1.800. Então, aqui ele diz, o texto original é de Abraão, não faz diferença entre Javé e Elohim, o texto, eu vou mostrar a vocês, que teria, segundo alguns, 1.300 palavras, viu? Então, seria curtíssimo. Segundo outros, 1.800, mas que ele acrescentou alguma coisa, ficando no total com 2.500. Então, a criação teria sido um livro, que aqui ele chama de Sefer Yetzirah, mas que nós conhecemos como Sefer Bereshit, e que recebeu a tradução de Gênesis. As 2.500 palavras, então, seria já o resultado total que Abraão acrescentou aquilo ali. E ali começa tudo, segundo o rabino Ariel Kaplan. E aí, se você pegar o texto, você vai ver que não há diferença entre os dois deuses, porque, já mostrei a vocês, o texto começa com a abreviatura de Javé, Iá, YHA. Iá é a abreviatura de Yavé, e aqui embaixo aparece o nome de El Shaddai, que é o Deus de Abraão no original hebraico. Então, para ele aqui no texto, atualmente, seriam o mesmo Deus. Né? Impossível, só se esse Deus fosse doido, porque a criação de Gênesis 1 é completamente diferente da criação de Gênesis 2. Isso é atestado por dois grandes eruditos que escreveram os mitos hebreus, Rafael Patai e Robert Graves. Eles mostram aqui as disparidades entre os dois textos,
Aqui eles comparam, está todo riscado porque eu risquei. Aqui eles mostram Gênesis 1, como seria o Gênesis 1, a sequência. Primeiro que se criou o céu, depois a terra, depois a luz, depois o firmamento, não vou adentrar em detalhe. Gênesis 2, primeiro a terra, aqui primeiro o céu, aqui primeiro a terra, depois o céu. Aqui primeiro o céu, depois a terra, depois a luz, aqui uma neblina, né? O homem, aqui o homem só vai aparecer na última, hombre e mulher, são espanhóis. Homem e mulher vai aparecer como sendo a última coisa da criação de Gênesis 1, a última, enquanto que na criação de Gênesis 2, enquanto na criação de Gênesis 1 vai aparecer no quarto lugar, céu, terra, luz, firmamento. Então vamos lá. Em Gênesis 1, vou repetir, desculpa, me enrolei aqui devido à pressa. Em Gênesis 1, então o homem é a última obra da criação. Em Gênesis 2, o homem é a quarta obra da criação. Então só se esse Deus é doido, se é o mesmo Deus, e ele coloca essas disparidades, aqui ele compara, coloca uma do lado da outra, Gênesis 1, Gênesis 2, e aqueles é impossível ser o mesmo Deus. Além do mais, além disso aqui, aconteceu o seguinte, havia, além do Gênesis 1 e do Gênesis 2, o Gênesis 3, que ele dá aqui. Ele dá em espanhol aqui, e Harold Bloom e David Rosenberg dá em português aqui. O Gênesis 3 desapareceu. Então, veja, seria assim para o ateu um prato cheio. Mas nós temos condições de desvendar tudo isso. E é o que nós estamos fazendo. Então, não pode ser o mesmo Deus, porque só se ele fosse doido, como é que ele pode criar o mundo segundo uma ordem em determinado capítulo e segundo outra ordem completamente diferente no capítulo seguinte, né? E há um intervalo entre os dois, que se percebe hoje, isso é discutido amplamente, e esse intervalo é importantíssimo, que ele coloca aqui. Outro relato da criação, que é igual à cosmogonia babilônia, que eu vou preferir ler em português. Tá? Aqui ele está em espanhol, eu vou preferir ler em português, que é o Harold Bloom e David Rosenberg. Então fica uma doideira. Por quê? Porque não coincide Gênesis 1 com Gênesis 2. Né? A ordem é completamente diferente. E porque há um intervalo entre os dois, e esse intervalo seria preenchido por Gênesis 3. Gênesis 3, vou ler agora para vocês. Então, Gênesis 1 todo mundo conhece, né? Então, Gênesis 2 todo mundo conhece, está nas nossas Bíblias. Gênesis 3 quase ninguém conhece. Mas olha, já li uma vez, vou ler de novo. Yahvé, com uma palavra, criou o sol, a lua e as estrelas. Como uma tenda, estendeu os céus para cobrir o mar e acima deles dispôs sua secreta corte, angélica, os anjos, fundando tudo sobre as grandes águas, o mar. Isso é mencionado lá. Ao criar, Yahvé passou com seu carro sobre o mar, que contra ele se ergueu. Mas o mar aqui é um deus, como o Nilo para os egípcios. Terrom, que é a rainha das águas, procurou afogar a criação de Yahvé, mas ele lutou contra ela em seu carro de fogo, bombardeando com granizos e raios. Yahvé destruiu o vassalo de Terrom, Leviatã, aparece no livro de Jó, com um forte golpe em sua cabeça, enquanto matava Raabe, a companheira de Leviatã, o homem aqui não dá para entender se homem ou se é mulher, macho ou fêmea, cravando uma espada em seu coração. As águas retrocederam aterrorizadas com o poder de Yahvé, e Terrom, a deusa das águas, capitulou. Confessou-se derrotada. Yahvé bradou seu triunfo, deu um grito de vitória, secou as massas de água que Terrom tinha jogado para invadir a criação, e aí fez a lua e o sol para dividir as estações,
e para fixar o dia e a noite. Ao ver a vitória de Yahvé, as estrelas da manhã, Lúcifer, cantaram juntas, e todos os filhos de Deus, anjos, gritaram de alegria. Estava então completo o trabalho da criação. Isso é o Gênesis 3. Bom, é o que está ali. Então, é um terceiro relato da criação, e esse terceiro relato da criação não tem nada a ver nem com Gênesis 1, nem com Gênesis 2, mas seria, assim, absolutamente necessário para que nós preenchêssemos esse vazio. Então, há um vazio aqui, não se esqueçam disso, há um vazio. Já começa, está errada a numeração, então Gênesis 1 começa aqui e termina aqui, ó, nessa linha aqui, essa última linha. Aqui termina, então esse 2 arranca daí, arranca esse 2, né? Vamos por ordem no caos, arranca, porque esse pedaço aqui é o final de Gênesis 1, é o final, e é aqui que ele cria Javé, não, ele cria Javé aqui no primeiro dia, com o nome de Aor, e aqui ele termina dando a Javé a ordem de fazer o que ele mandou. Então, faz muito sentido. Gênesis 1 faz muito sentido. Então, o Deus de Gênesis 1 é Elohim, que tem um filho, que é Reshit, que nós cristãos acreditamos que é o Filho de Deus, que se encarnou em Jesus Cristo. Aí está Jesus, então, para o aluno que perguntou qual é o papel de Jesus nessa história. É a encarnação de Reshit. Bereshit bara Elohim, Bereshit, em Reshit. Então, aqui mostra, Gênesis 1 já mostra os dois poderes maiores, Elohim, que é El, e o seu filho, Reshit, gerado por ele, não criado, emanado do Pai, que junto com ele criou tudo, mas segundo uma ordem que não coincide com Gênesis 2, que vai começar aqui. Ó, é aqui que vai começar, nessa linha vai começar Gênesis 2 de fato. E esse pedacinho aqui é Elohim mandando Javé fazer o que ele quer que ele faça, que ele criou para fazer. Elohim bara lechatou, ou seja, que Elohim criou para fazer. Então, no primeiro dia, segundo Gênesis 1, Elohim e Reshit criam Javé com o nome de Aor, e no sétimo dia, eles mandam que Javé faça o trabalho que ele foi criado para fazer. Faz todo sentido. Então tem dois grandes poderes aqui. O maior, Elohim, que pode ser escrito Elohá. Aqui está Elohim, que é El. Pode ser escrito Elohê, Elohá, né, ou Ilu. Depois Reshit, né, que na verdade é o filho gerado, emanado do Pai. Os dois trabalham juntos, fazem a criação juntos. Bereshit bara Elohim, em Reshit Elohim criou. Isso é comprovado na carta aos Hebreus, que diz que Reshit, Jesus é Reshit, e que diz que Reshit é o Criador de todas as coisas e sustenta a criação com o poder do seu pensamento. Vai coincidir também com outros textos, por exemplo, São João, quando diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Reshit era o Logos, ou seja, o Logos é uma parte de Elohim, a sua vontade, a sua inteligência. Então Reshit seria o mesmo que o Logos, a vontade de Elohim, a inteligência, a sabedoria, a Sofia na Kabbalah Sof. Junto com ele, os dois juntos fazem o universo. No primeiro dia da criação, eles botam tudo em ordem. Inicialmente eles criam a essência da matéria, a essência da energia. Depois criam um ser que tem o nome de Aor, que depois vai ser Javé. E esse ser vê a criação sendo feita em Reshit como é, que seria o modelo que ele teria de copiar. Então a função de Aor seria fazer o que aqui está em Gênesis 1, mas em outra dimensão. Então Gênesis 1 acontece numa dimensão muito elevada, né? Olam de Azilut,
É assim que se chama na Cabala. Então os dois trabalham em Olam e Hazilut, tanto Elohim, o El, o Elohê, o Elohá, o Ilu. Então os dois trabalham em Olam e Hazilut, e Javé, Aor, vai trabalhar em Olam e Yetzirah. Aí coincide com Ariel Kaplan. Ou seja, entre Olam e Hazilut e Olam e Yetzirah existe Olam de Beriá, ou de Briá, que é exatamente um meio termo, né? Um universo, uma dimensão onde, vamos dizer assim, o material, a substância com que Javé vai trabalhar é dada a ele. Então o Reshit, que é o filho, recebe do pai tudo, no Olam de Hazilut, fazem um universo copiado, não seria bem a palavra, mas decalcado, né, na tradição sumério-acádia caldaica, e no Olam de Beriá ou de Briá, eles dão esse material para Aor, que quer dizer luz, e que depois vai chamar Javé, e aí aqui, no 7º dia, eles mandam que Aor faça aquilo que ele foi criado para fazer, e que ele viu, porque foi criado no primeiro dia. Foi criado e viu a criação toda como foi feita por Elohim e Reshit. Viu, foi criado primeiro, ele é o primeiro, Echad, né? Yavé Elohinou, Yavé é nosso Deus, Yavé Echad. Yavé foi criado primeiro. E ele vê o resto da criação, que é uma cópia, um decalque da criação da Babilônia, dos caldeus. Yavé vê, e aí no 7º dia, quando Reshit e Elohim terminam a sua criação, Reshit, aí já não é mais Elohim, Elohim confia a Reshit sustentar esse universo criado em Olam e Hazilut. Quem vai sustentar, embora sejam criados pelo pai e pelo filho, é o filho que agora vai sustentar a criação no Olam de Beriá, ou seja, numa dimensão abaixo. E aí ele dá a substância que Aor, agora com o nome de Javé, aqui, vai usar para fazer o que ele viu os dois fazerem aqui. Uma coisa semelhante, que seria o Gênesis 2. Faz todo sentido. Mas aqui tem uma lacuna, ó, que é exatamente o Olam de Beriá, ou de Briá. Ou seja, Olam de Hazilut está aqui, o Gênesis 1. Sefer Bereshit, né? O Olam de Yetzirah está aqui no Gênesis 2, aqui. Desprezem aquele 2. E o Olam de Beriá, ou Briá, está aqui no meio, que é exatamente aquele mito. Sem aquele mito, não dá para ligar as duas criações. Fica aquela porcaria que o nosso queridíssimo amigo, os dois, né? Rafael Patá e Roberto Graves, coloca aqui. Fica uma coisa dispar, completamente uma disparidade total. Para que não haja essa disparidade que está aqui, é indispensável que nós levemos em conta aquele relato que eu acabei de falar para vocês, que é um mito, mas que vai explicar tudo, que é o prólogo de Gênesis 2. É o prólogo, seria o prólogo, que Jeremias arrancou, destruiu, queimou, jogou fora, limpou o bumbum com ele, fez o que não sei. Então, é indispensável para conciliar Gênesis 1 com Gênesis 2, saber que são dois deuses diferentes, aqui são dois poderes iguais, Elohim e o seu filho Reshit, que nós cremos que Reshit se encarnou em Jesus, e aqui é Javé, que também veio junto. Jesus traz os três. Jesus é Deus, Adonai, Jesus é Cristo, Javé, Jesus é homem. Ele tem três potências. Então é um homem como eu, como você. Jesus Cristo é homem, verdadeiramente homem, mas é Javé encarnado, portanto é o Cristo cósmico, agora tornado Cristo em pessoa, como foi prometido pelos profetas, que ele se tornaria uma pessoa. Então ele tem todos os poderes de Javé, mas ele tem mais, porque ele é Reshit.
Ireshit é o criador de Javé. Ireshit é a imagem e semelhança do Pai. O seu perfeito reflexo, né? Vamos dizer assim, se você pegar seu celular, fazer aqui uma comparação que me ocorreu. Se você pegar seu celular, o que é que vai acontecer? Ele tem uma capa, o meu não está aqui na minha mão. Ele tem uma capa de vidro. Então vamos imaginar que essa capa de vidro é a Reshit. Então o que é que Reshit é? Apenas um espelho, uma capa de vidro, através da qual você vê Elohim. Então o celular seria Elohim. Aí você vê no seu celular, quando você liga, ele acende, aparece tudo aquilo. E Reshit se anula, se aniquila, se auto-aniquila, porque ele quer. E abre mão da vontade, da liberdade, da memória, da inteligência, de tudo. Ele abre mão, fica apenas um vidro transparente, sem nada. Ele se esvazia completamente. É esse o texto que a carta aos Hebreus diz. Se esvazia para a glória do Pai, para fazer tudo o que o Pai quiser. Então seria um vidro, uma tela de vidro, como está no seu celular, acoplado ao celular. Então, ele não é nada, ele se torna um nada, né? Apenas uma placa de vidro que adere a Elohim, e quem olha não vê ele, porque ele apenas é transparente. Quem olha para ele vê Elohim. Por isso que ele diz, quem me viu, viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Viram como faz sentido o Evangelho? Se tivermos isso em conta. Então ele se anula, ele se aniquila. Ele abandona a inteligência, a vontade, a memória, a liberdade, todas as qualidades dele, ele se esvazia. E aí Elohim entra nele, principalmente com o Logos, que é a sua inteligência, a sabedoria, a Sofia, a Sof. Né? Então, simples, o celular seria um exemplo perfeito. Você olha para o seu celular, hoje você toca nele, e na verdade os seus comandos digitais vão movimentar o celular, que é quem? Elohim. Mas para fazer isso, quando você toca, não é em Elohim que você toca em Reshit. Você toca na placa de vidro que cobre o seu celular. Não é assim? Você bate o dedo numa placa de vidro, ou de uma substância qualquer que é transparente. Você bate ali. Mas acontece que o vidro é praticamente inexistente. Você bate nele e vai atingir o que está no celular, protegido pela placa de vidro. Os dois são um só. Então, quando você bate em Reshit, na verdade você atinge Elohim. Mas não são dois deuses diferentes, são dois poderes unidos por hipostase, nós dissemos aqui, e aí eles fazem junto o Gênesis 1, e no primeiro dia fazem Aor, que se tornará Yahvé, e Yahvé vai ver toda a criação do Gênesis 1, toda aquilo ali é tudo metafórico, né? No segundo dia fez a separação das águas, e o mar, e a lua. Veja, Aor é luz, mas o sol só vai ser criado no quinto dia. Então, lógico que não é luz do dia. Né? Agora, essa lacuna, que seja exatamente chamado em Cabala o Olam Beriá, ou Briá, é indispensável ser preenchida para que nós possamos compatibilizar Gênesis 1 com Gênesis 2. Seria essa partezinha aqui. Jeremias rasgou, destruiu, queimou, não se sabe o que ele fez, jogou fora. Sem aquela parte, que é mítica, tem que ser traduzida, vai aparecer Raab, que é amiga e companheira de Terrom, ou Tiamat, que é a rainha da substância úmida, que não quer que Javé faça o seu mundo como foi mandado por Reshit e por Elohim, e ela tenta sabotar essa obra, mas não adianta. Leviatã, que é o marido de Terrom, vem junto com ela, Javé mata os dois, abre a cabeça de um ao meio, enfia a espada de uma lança no coração de outro. Isso é simbólico, nós estamos apenas vendo uma luta de deuses, apenas uma epopeia figurada,
é uma figura, portanto é um mito traduzido para mostrar que Javé colocou em ordem tudo, como ele viu aqui. No princípio Deus criou o céu e a terra, mas a terra era tohu vibohu, vazio e caos. A mesma coisa, Javé aqui vai encontrar o vazio e o caos, mas só que aqui o vazio e o caos são colocados como deuses. Raab, Leviatã, Keshek, a escuridão, e a maior de todas, que era mulher, você vê, era matriarcado, portanto, né? A principal mulher, chamada Terrom, no plural terremoto, em caldeu Tiamat. Então, sem esse mito aqui no meio, fica impossível entender. Sem considerar 3 poderes, fica impossível acreditar na Bíblia. Aqui nós temos os 2 poderes agindo como um só. Gênesis 1, Bereshit, Sefer Bereshit. Aqui no primeiro dia, ele faz a criação de um poder, para que veja a obra dele e copie, faça igual. E aí, aqui, né, o estúpido do padre que botou o 2 aqui foi um idiota. Então, é o final onde Elohim e Reshit, estou me repetindo, dá a ordem a Aor, né, que não tem nome, é Aor mesmo, ainda não virou Javé, que faça aquilo que ele foi criado para fazer. No 7º dia. Faz muito sentido. Aí tem uma lacuna onde explica, através daquele mito, que Javé, agora já com o nome de Javé, então é outro poder, né? Um poder criado, um poder menor, vai receber as substâncias com que ele vai utilizar, as substâncias com que é forte. É a pressa, viu, gente? As substâncias que ele vai utilizar para fazer a criação dele. Olha como faz sentido, olha como é perfeito, linear, tudo direitinho, certinho. Aí você pode acreditar na Bíblia. Aí a Bíblia faz todo sentido, porque aqui começa dizendo que a criação era sem forma e vazia. E aqui o mito diz que, como eu acabei de ler para vocês, que Javé luta contra Raab, contra Leviatã, contra Keshek, contra Tiamat, ou Terrom, que é a manda-chuva, a mandona, o poder maior, portanto, a matriarca. Né? Então, nesse mito, esses deuses simbolizam o caos, que está aqui como Terrom, Tohu Vibohu, vácuo e vazio, o caos. Ele também vai encontrar o caos, mas só no mito. Aqui não. Aqui Javé já começa criando tudo direitinho, sem problema nenhum. Então não faz sentido, porque se você começar do Gênesis 2, como está aqui, Javé já tem tudo pronto. Já tem o nome de Javé. Ora, vai ser preciso ele tornar-se de Aor em Javé. Vai ser preciso a gente ver como é que Aor se transforma se torna Javé. Por Javé, por que tem outra criação? Porque Javé tem o dever, imposto a ele por Reshit e por Elohim, de fazer uma obra semelhante. E ele vai fazer aqui no Gênesis 2, que começa aqui. Para isso ele vai ter que enfrentar o caos, simbolizado ali no mito pelos dragões, ou gigantes. Eu prefiro dragões. Então, colocando aqui o mito, interpretando esses dragões como sendo o caos, que está aqui como Tohu Vibohu, solidão, caos, deserto, vazio. Aí tudo faz sentido. Aí o Gênesis 1 é a criação num mundo extremamente elevado, superior. Aí aqui eles criam Aor para ver o que eles fazem, estou repetindo. Termina aqui, e aí ele diz a Aor, agora faça o que você foi feito para fazer. E aí tem um intercurso aqui, que é o mito, em que Javé começa vencendo o caos, que na forma mítica aparece como sendo dragões. Uma luta dele com dragões, que aqui Reshit e Elohim não tem isso, porque o poder deles é grande demais. Não existe dragões em Gênesis 1, porque o poder de Elohim e de Reshit seria um simples sopro
viraria tudo fumaça. Javé já não tem o mesmo poder. Então, por isso, no mito, ele tem que lutar contra o caos, que é representado por 4 ou 5 deuses diferentes, sendo a comandante de todo o exército inimigo dele, Terrom, que também se escreve Tiamat, Terromat, Tiamat. Veja, faz sentido ou não faz? Faz todo sentido. Aí você pode ler a Bíblia e dizer, agora eu entendo a Bíblia. Agora eu posso crer no que está aqui. Sem isso, não tem o menor sentido. Então, resta agora pegar o professor Júlio Surri, que eu não peguei, para mostrar como é que ele mostra quem é Elohim, o poder maior, não fala de Reshit, e quem é Javé, o poder menor. Ele não considera Reshit, ou seja, ele não está de acordo com a nossa hipótese. Tá certo? Então, aí, minha gente, com essas noções, vocês poderão ler a Bíblia e dizer assim, pronto, agora eu estou lendo uma coisa que faz sentido, uma coisa lógica, uma coisa que eu possa acreditar, entender. Foi essa a nossa intenção. Então, são 3 potências, Elohim, primeira, e Reshit, no plano de Azilut, numa dimensão elevadíssima, a que nenhum de nós tem acesso, o Ain Sof Yaor. Aí tem uma dimensão abaixo dessas, que se chama Beriá ou Briá, que é onde Reshit, não Elohim, Elohim fica de lado e deixa Reshit tomar conta da cena, Reshit entra em cena e sustenta a criação que os dois fizeram com o seu pensamento, o poder do seu pensamento, e pega parte desse pensamento, parte, substância dele, e dá a Aor, que tem a ordem seguinte: faça aquilo que você viu eu fazer. Por isso, 2 criações, porque a criação de Javé não é nem de longe semelhante à criação de Elohim e Reshit. Os dois fazem uma coisa lindíssima, maravilhosa, é de uma beleza que eu, como professor de interpretação de textos, de crítica literária, né, de expressão oral e escrita em língua portuguesa, fico maravilhado. Então, essa é a criação do mundo inacessível a nós. Depois tem outro mundo também inacessível, mediano, onde Elohim não desce, ele não se digna descer até esse plano, essa dimensão. Só Reshit vai até aí, para entregar a Aor o material necessário, as ferramentas com que a Aor vai criar um outro universo que vai se chamar de Yetzirah, no plano 3, numa dimensão abaixo. Então, a Zilut é de Elohim e Reshit. Beriá só de Reshit. E Yetzirah, Javé. Mas claro que os dois de cima estão dominando tudo. Faz todo sentido. E aí, claro, aqui que vai acontecer a queda. Javé vai criar o homem e o homem vai cair. Vai acontecer aquilo do paraíso. Aí vai acontecer o mundo de Asiá, que é o quarto, que é isso onde nós estamos. Faz todo sentido. Para mim, ou se entende assim, ou não faz o menor sentido. Então, a Bíblia é uma porcaria, não serve para nada. Aí o Bernardo Castro tem razão, diz assim, vocês cristãos são os idiotas. Só quem tem a sabedoria somos nós. Vocês não têm. Temos sim. Nós temos inteligência. E se a gente for investigar, crivar, peneirar, com critério, né, usando os eruditos que se dignaram a fazer uma investigação primorosa, um programa de computador para poder fazer essa investigação, vamos tirar dos textos bíblicos o que ele diz que é inacessível, porque só eles têm direito. El pueblo elegido, né? O povo eleito. Bom, é isso aí, minha gente, 40 minutos, né? Então, aqui eu pus ordem no caos. Aí faz todo sentido, aí eu posso ler a Bíblia e dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus, homem,
é concebido pelo poder do Espírito Santo, ou seja, de Elohim, como homem, e tem nele 3 potências. Ele é homem, ele é Cristo, ele é Deus, Adonai. Assim como Elohim é Ain, Sof, Aor. Então o Pai é 3, Ain, Sof, Aor. O Filho, quando encarna, é 3. Homem, Cristo, Adonai. Pronto. Mais claro do que isso, não poderia ser. Então, até o próximo. Vamos encerrar o vídeo aqui e obrigado a todos.